nós observamos as diversas questões que dizem respeito ao poder papal e sobre o poder que se levanta da terra, e nós identificamos isso como sendo os Estados Unidos, que forçariam o mundo a aceitar uma legislação favorável à primeira besta. Bem, há um processo que precisa continuar sobre todos os reinos da terra. Agora, Apocalipse capítulo 17 nos dá mais detalhes sobre esta questão. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, aproxima-te, e eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta. Palavras fortes, que se senta sobre muitas águas. Aí está uma mulher, ela é uma prostituta, em outras palavras, ela é infiel a Deus. Uma mulher, no sentido bíblico, é uma igreja. E há inúmeros textos no Velho e no Novo Testamento que comprovam isso. Cristo é também um noivo, ele está voltando para buscar a sua esposa, a igreja. Então há aqui esse aspecto da mulher. Então esta grande mulher apóstata, ela se senta sobre muitas águas. E nós sabemos que as águas representam multidões, nações, povos, de acordo com a definição em Apocalipse. E com esta mulher, os reis da terra cometeram fornicação. Isso significa que eles tiveram relações com elas. Relações contrárias àquelas que Deus pretendia. E os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso significa que, se o vinho é o símbolo dos ensinamentos, das doutrinas, então o vinho que embebeda significa doutrina, que confundem a mente. Basicamente, o que o texto está dizendo é que uma igreja apóstata, está no controle da situação. Os reis do mundo têm relações com essa igreja apóstata e eles se embebedam. Eles não conseguem compreender, porque já absorveram essas doutrinas, que são contrárias à Bíblia, porque são doutrinas de prostituição. Então ele me levou em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Aqui temos a cor vermelha, a cor do sacrifício, cheia de nomes de blasfêmia. Então, este é um poder blasfemo. E nós sabemos o que isso significa, pois vimos em Apocalipse capítulo 13. E a Bíblia nos dá pistas que isso significa dizer que você está no lugar de Deus, que você é Deus na terra, que você pode perdoar pecados e que você pode pegar aquilo que se aplica a Cristo e aplicar a si mesmo. Isto é uma blasfêmia. E vimos que a Igreja Católica de fato fez isso. Então, esta mulher sentada na besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e é claro que isso, de novo, é o símbolo de Apocalipse capítulo 13. Se você contar as cabeças de todas as bestas que nós temos no capítulo 7 de Daniel, você vai descobrir que há 7 cabeças ali também. Porque a primeira besta, obviamente, tem uma cabeça, que representava a Babilônia, o leão. A Medopérsia tem uma cabeça. A Grécia é representada como tendo 4 cabeças. E então, uma cabeça para a última besta. Então, temos como soma de Daniel capítulo 7, 7 cabeças. Todos os períodos de tempo são cobertos. E todos eles foram incorporados nesta estrutura única. Esta estrutura do catolicismo tem aspectos de todas as filosofias, de todos os reinos da história, tudo incorporado nela. Ela aperfeiçoou o paganismo, se você quiser dizer isso. A mulher se vestia de púrpura e de escarlate, 2 cores que se aplicam muito bem à Igreja Católica. Os católicos usam o púrpura e a cor vermelha para os cardeais e para os bispos. Ela se enfeitava com ouro e pedras preciosas e pérolas. Percebam que é um dos sistemas mais ricos que já existiram. Tendo uma taça de ouro em sua mão, cheia de abominações e da imundície de sua fornicação. Então, essa taça de ouro está cheia de doutrinas falsas.
E sobre a sua fronte havia um nome escrito, Mistério. Isso quer dizer que se trata de um sistema dissimulado. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas. Isso implica que há outras mulheres que se apostataram, mas ela é a mãe de todas elas. E as abominações da terra. Que linguagem forte! Vamos ver se isso é de fato verdade. Vamos estudar a besta com as 7 cabeças. Em Salmo 74, 14, nós lemos: Tu estraçalhaste as cabeças do Leviatã e o destes para servir de alimento aos povos que habitam no deserto. Aqui temos uma besta descrita como o Leviatã. É uma besta que tem aparência de dragão. E se percebe que ela tem mais de uma cabeça. Na mitologia, o Leviatã tem 7 cabeças. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor, com sua terrível e grande e forte espada, punirá o Leviatã, aquela serpente traiçoeira, e ele matará o dragão que está no mar. Não é interessante? Não é interessante matar o dragão que está no mar? Vocês se lembram daquela simbologia interessante quando nós falávamos sobre a mariolatria? Maria é chamada a estrela do mar. Há uma relação interessante aqui. Apocalipse 12, 3. E apareceu outra maravilha no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em Isaías nós temos um dragão. Nós não sabemos quantas cabeças ele tem. Nós temos o Leviatã, do Salmo 74, que Isaías 27 aplica ao dragão. E em Apocalipse nós vemos que ele tem 10 chifres. Vocês percebem como tudo se encaixa? Se você usar o paralelismo, você consegue encontrar todas as cabeças. E 7 coroas sobre as cabeças. Então, esse dragão do Apocalipse 12 é um poder governante que está em controle. Ele é o príncipe deste mundo. Jesus mesmo chamou a Satanás de príncipe deste mundo. Apocalipse 13, 1. E eu me levantei sobre a areia do mar e eu vi uma besta que se levanta do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Agora nós temos aqui uma divisão em 10 chifres, 10 reinos, sobre os chifres 10 coroas. Isso significa que a besta governa com esses 10 reinos na época da Idade Média. Porque Roma governava através do poder de outros reinos. Apocalipse 17, 3. E ele me levou em espírito até o deserto, e eu vi uma mulher, sentada numa besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Obviamente, esta é a representação dos reinos de Satanás em todos os séculos. E em Apocalipse 17, vamos ter a culminação desse poder nos eventos finais, um pouco antes da volta de Jesus. Então, o dragão tem 7 cabeças. No livro de Apocalipse, as cabeças representam poderes políticos, através de quem o dragão opera. Satanás tentou 7 vezes estabelecer o seu próprio governo sem ser desafiado. Em primeiro lugar, houve uma guerra no céu. E a resposta de Deus foi a expulsão de Satanás do céu. Então, Adão e Eva e o mundo antediluviano, ele tentou estabelecer o seu reino ali. Qual foi a resposta de Deus? A Adão e Eva, ele fez a promessa de redenção e iniciou o sistema de sacrifícios. Então, a Torre de Babel foi a sua próxima tentativa de estabelecer uma união entre todas as nações da terra. A resposta de Deus, a confusão das línguas, a separação das nações. Interessante. Então, durante a encarnação, ele pensou que ele podia destruir a Cristo para estabelecer o seu reino. Mas a resposta de Deus foi a vitória sobre o pecado e a morte, transformando aparentemente a pior derrota em sua maior vitória.
Satanás então tentou o estabelecimento do seu reino na Roma pagã. E a resposta foi a decisão de Esmirna. As pessoas estavam preparadas para morrer em vez de apostatar. Então ele tentou estabelecer o seu sistema na Roma papal. A resposta? A reforma. Ele nunca conseguiu ter sucesso. Será que haverá uma última vez em que ele tentará estabelecer o seu reino? Uma tentativa de fazer com que todas as nações do mundo se organizem numa nova ordem mundial? Será possível? Isso seria interessante, 7 tentativas. Mas Deus reagiu a isso através do clamor da meia-noite. Esse é o tema de uma das nossas próximas palestras.